Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Minha primeira pergunta, assim, antes da gente começar, é que é normal vocês aceitar bala de estranho, assim? Bom dia, pessoal. Bom dia. A primeira bala é de graça, tá? A próxima já tem custo. Gente, quem aqui tá fazendo planos de nos próximos 6 meses, 1 ano, fazer aí um passeio andando em cima de uma girafa? Quem aí já está fazendo planos para escalar o Monte Everest? Quem está pensando aí o tema do próximo livro que vai escrever, porque até já escreveu um? Quem é que está pensando em fazer uma viagem naquele submarino para conhecer o Titanic? Gente, olha só. Essas experiências, como escalar o Everest, escrever um livro, elas são experiências que qualquer pessoa que tenha feito vai te falar é incrível. A pessoa vai te dizer assim, vai te vender a ideia como se fosse algo sensacional. Ela vai te falar assim, pô, é muito bacana, vale a pena. A pessoa que já pulou de paraquedas vai te falar, é muito legal, vai mesmo, que é bacana. E ela vai te passar essa ideia, te vender essa ideia, você vai ficar assim, caramba, eu tenho que fazer isso. Tem até um ditadozinho popular, né, que fala, que fala o ditado lá? Escreva um livro durante a sua vida, plante uma árvore e tenha um filho. São experiências que dizem que são válidas. Então a minha próxima pergunta é: por que alguns de vocês já experimentaram e alguns de vocês estão fazendo planos para experimentar o álcool, cigarro, né? Tomar uma cervejinha, um destilado, fumar um cigarrinho, um beck, dar uma cheiradinha? Começa a entregar aí, tá? Eu tô filmando. Na saída, meu marido vai levar quem foi entregue aí pelos companheiros, tá bom? Gente, tô gostando do envolvimento de vocês, viu? Bom, meu nome é Ariadne Amarantes, eu sou psicanalista, sou especialista em psicologia e sou especialista em saúde mental. Sou o Dr. Wilson Gross, sou psicanalista e hipnoterapeuta. Todo mundo pergunta, eu já vou responder antes, qual a diferença de psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Embora trabalhe com a saúde mental, tem algumas diferenças. O psicólogo, por exemplo, se você perder um dedo e você fica muito triste com aquilo, aí você vai no psicólogo, ele vai tratar você com informação que você tem mais 9 dedos e pode sobreviver muito bem. Mas vamos supor que esse dedo era o dedo que você gostava de pintar de azul, era uma coisa que você gostava muito, e você começa a ficar surtado. Aí você vai para o psiquiatra. O psiquiatra vai tratar você quimicamente, então você vai tomar remédio para se acalmar, para poder superar aquele trauma, que nem sempre supera, porque remédio não vai curar. E o psicanalista, o que é que ele faz? Quando você não sabe o que você tem um problema, você não está legal, aí você vai no psicanalista e chega lá, doutor, não estou bem, mas eu não sei o que eu tenho, não sei o que está acontecendo comigo. O que o psicanalista vai fazer? Vai analisar a sua vida desde a sua infância e entender em que momento você teve um trauma que veio agora a desencadear e acionar um gatilho para que você não ficasse bem. Muitas vezes, na maioria das vezes, os traumas são de infância, relacionamento com pai e mãe, escola, qualquer tipo de coisa que possa causar um trauma e que na vida adulta vem se desencadear. Então, o psicanalista ele é o profissional que vai investigar a sua vida. Já diz não, o psicanalista ele vai analisar a sua vida e entender por que é que você não está bem. Bom, gente, e o tema da nossa palestra aqui hoje com vocês é o álcool e outras drogas. E que drogas que são essas? Vocês conhecem? É tudo um teste, tá bom? Brincadeira, gente. Mas vamos lá, ó. Primeiramente, nós vamos falar, para quem está meio dormindo aí, tá? Nós vamos falar dos benefícios
benefícios de usar droga. Vocês conhecem? Não falei errado, tá? Quem tá me ouvindo, eu não falei errado. Porque assim, gente, é claro que se fosse algo totalmente ruim o tempo inteiro, não teria ninguém que usasse, não é verdade? Então assim, primeiramente nós vamos falar o que as drogas vão fazer com vocês na hora que vocês usarem de bom. Qual vai ser a parte legal que atrai a galera, mas depois a gente vai explicar por que essa parte legal não compensa, beleza? Chega à tarde, você está cansado, estressado, aí você passa no barzinho, pede uma cerveja gelada, toma aquele primeiro copo, aquilo desce, parece que limpando a sua alma, não é? Muito bom, não é? Às vezes você está lá um pouquinho depressivo, um pouco de ansiedade, aí você vai lá na farmácia e compra um remedinho, toma aquele remedinho, naquele momento te faz bem. Só que aquele momento não significa a vida toda. E o remédio, a cerveja ou qualquer outro tipo de droga vai trazer um benefício momentâneo. Apenas naquela hora você vai se sentir bem, toma uma cerveja gelada, é gostoso, toma um remedinho para depressão, você fica legal, ou qualquer outro tipo de remédio que você venha tomar. Mas é só momentâneo isso. Então o benefício é justamente nesse momento. Fora disso não tem nenhum outro benefício. É porque assim, ó, no começo, você toma uma cervejinha, você fica, ó, legalzão. É top, você fica assim, ó, relaxadão e tal. Acontece que, depois de um tempo, você precisa de 2, você precisa de 3, você precisa de 4, você precisa de 5, 10, 20. Vai se tornando progressiva a sua necessidade. Então, para você sentir esse mínimo relaxamento que a cerveja te dá, ela vai te pedir um alto consumo e cada vez mais alto. E isso vale para todas as drogas. A pessoa que fuma pela primeira vez, ela fuma um cigarro. E aquele um cigarro para ela é enorme. Ela vai ficar ali um tempão nessa situação e vai ter ali aquela sensação que a droga traz realmente. Ela traz essa sensação de relaxamento nas primeiras vezes. Então eu posso só experimentar. Aí que está o pequeno grande problema. Gente, existem 2 tipos de pessoas, tá? Falando psiquicamente a questão da dependência, tanto física quanto psíquica. No final eu vou explicar a diferença de dependência física e dependência psíquica. Mas vamos lá, existem 2 tipos de pessoas. Uma delas é a pessoa que, quando usar pela primeira vez qualquer tipo de droga, porque quem é propenso ao uso de drogas, ela só vai ter uma droga da preferência dela, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre um caso clínico de um rapaz que ele gosta de cocaína, um dependente químico, ele tem 25 anos de dependência, ele gosta de cocaína, mas na ausência de cocaína vai crack, na ausência de crack ele injeta, na ausência de coisa para injetar, ele faz o que for necessário para ficar loucão. E aí vocês vão ver como a vida dele foi estragada por essa dependência. Mas assim, ó, a pessoa propensa, ela vai ter uma droga de preferência, mas ela é propensa a todas as drogas. E já no primeiro uso, ela vai se tornar dependente. Tem gente que fala que é só o crack que causa isso. Não é, tá? Porque a pessoa ela vai ficar viciada naquela sensação. E como eu disse, é progressivo. Então, nessa parte do progressivo, você vai precisar de cada vez mais. E cada vez mais, e cada vez mais. Tanto que o que acontece com o fumante? Ele fuma um na primeira vez. A maioria das pessoas que fumam, vocês vão saber que fumam um maço de cigarro por dia. 1, 2. A pessoa não passa uma semana com um maço de cigarro, de jeito nenhum. Por quê? Por causa desse progressivo que as drogas são. Então tem lá a pessoa que, uma vez, ela vai se tornar dependente ali psíquico dessa sensação, por causa da questão das carências que o doutor já vai explicar, tá? Então, essa pessoa, ela vai se tornar dependente de cara. Ela só não vai perceber de cara, não é assim, hoje ela fumou um cigarro, amanhã ela vai fumar 2 maços. Não, é progressivo, vai silenciosamente se tornando parte da sua vida. Pensa, por exemplo, algo que você não consumia. Por exemplo, assim, eu não tomava refrigerante todo final de semana. De repente, eu comecei a tomar refrigerante todo fim de semana.
De repente eu tomo refrigerante na segunda, na quarta. De repente eu já tomo quase todo dia. De repente eu já tomo todo dia. E de repente eu tomo uma garrafa inteira sozinho e nem percebi. Assim são as substâncias viciantes. Vai aumentando progressivamente. O segundo grupo de pessoas é a pessoa que vai desenvolver a dependência física primeiro e depois a psíquica. Que aí é quando a pessoa assim, vai criando desse jeito com o refrigerante, por causa das substâncias que as drogas têm para te viciar. Então assim, todas as drogas têm substâncias que causam vício. O que é isso? Entra no seu corpo, tá? Faz a absorção do seu corpo, e aí o que acontece? O seu corpo vai precisar de mais. Quando estiver acabando, seu corpo vai pedir mais. Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa é internada por uso de álcool, por uso de drogas, ela precisa ficar alguns dias em detox. Isso eu vou explicar lá no final da palestra como é que funciona. Mas assim, os dois tipos de pessoas. A pessoa que vai desenvolver a dependência de cara e a pessoa que vai desenvolver a dependência pela constância do uso, que vai ser necessária pela própria droga, porque a droga pede mais. É igual remédio de uso contínuo, que a gente vai explicar também depois. Mas o remédio de uso contínuo, o que acontece? Você fica dependente dele. Você começa a usar, você tem que tomar hoje, aí amanhã você toma de novo. Por quê? Porque acabou a substância dele no seu corpo. Aí você tem que tomar de novo para repor a substância. E isso vale para todos os tipos de droga. Tá. Mas então, por que a gente precisa dessa sensação? O que é a necessidade dessa sensação? Nós chamamos a necessidade dessa sensação, na área da psique, de carência. E a carência tem a ver com traumas. E agora o doutor vai falar um pouquinho sobre isso. Olha, toda droga, toda bebida, na verdade, ela é uma substituição. Em algum momento da tua vida que você teve uma carência afetiva, um relacionamento que deu errado, ou qualquer coisa que te angustiou, você acaba buscando uma outra maneira para substituir isso. Por exemplo, você tem um relacionamento ruim com pai e mãe e pai não dão atenção para você, você acaba buscando na bebida um companheiro. Eu tive uma paciente uma vez que fumava e não sabia por quê. Já fazia 20 anos que ela fumava. Até que um dia a gente conversando no consultório, ela compreendeu que ela fumava porque ela se sentia muito só. Então toda vez que ela estava sozinha, ela acendia um cigarro, porque o cigarro era um companheiro para ela. Não conversava, não falava a língua dela, mas de certa forma estava se comunicando com ela. Da mesma forma que a bebida ou qualquer outro tipo de droga. Então toda a carência, ele pede uma substituição. Se você tem uma carência afetiva, teve uma carência na sua infância, então provavelmente você vai substituir isso por uma droga ou por uma bebida, porque é uma sensação boa. Todo mundo gosta de atenção. E às vezes você olha para o copo de cerveja, ele está te dando atenção. Você olha para o cigarro, está te dando atenção. Você olha para qualquer tipo de droga, está te dando atenção. Porque nós dependemos disso. Olha só, dependemos. Gente, vou dar um outro exemplo também para exemplificar essa situação da carência. Tinha uma moça que o pai dela era caminhoneiro. E aí ele passava bastante tempo fora, e quando ele chegava, ele trazia aqueles doces de boteco para ela, sabe? Suspiro, esses docinhos de bar. Antigamente o pessoal gostava disso, tá? Acho que hoje vocês são geração mais chocolate, né? Mas aí o pai dela trazia suspiro, aqueles docinhos de bar, paçoca, docinho de leite. Essa mulher na vida adulta, toda vez que ela não pensava isso, tá? Isso são coisas que acontecem no nosso inconsciente. Toda vez na vida adulta que ela se sentia sozinha, ela tinha que ir no bar e comprar aqueles doces de boteco. Por quê? Porque trazia o conforto que o pai dela trazia quando chegava para ela. Então é isso que a gente fala quando a gente fala de carência. O que ela estava fazendo quando ela comprava esses doces e consumia esses doces? Ela estava suprindo a carência desse pai que já era falecido. Agora, gente, também tem um outro detalhe. Uma mulher adulta na casa dos seus 30 anos, sentindo carência de pai, não é normal.
Não é uma coisa que está certa. Então, assim, não precisam se entregar. Mas tem pessoas que, mesmo com pais presentes, tem pais ausentes. Tem pais que não estão presentes verdadeiramente, que não são amigos de verdade de vocês, que não são parceiros. E isso é uma carência. Aquela menina que você gostou quando você tinha os seus 9, 10 anos, e aí ela não gostou de volta de você. Gente, isso é uma dor, é uma rejeição. Por mais que hoje você olha para ela e fala assim, nossa, até feia ela ficou. Não adianta, não importa. Ela pode ter ficado feia e isso foi legalzão, assim, você se sentiu bem com isso, mas mesmo assim, o fato dela que ela não quis ficar com você, é uma coisa que feriu você narcisicamente. Então, essas coisinhas parecem pequenas, mas na mente, só compartilhando um outro caso clínico, gente, eu tratei um rapaz de 28 anos, que com 17 anos ele tinha uma namorada na escola e ele era apaixonadíssimo nela, ele era doido nela. E ele andava de mãozinha dada com ela, e eles iam casar, e ele já estava com a vida dele inteira planejada com essa menina. Ele tinha 28 anos. Quando ela traiu ele tinha 17. A vida dele estava totalmente parada, ele vivia doente, tá? Por quê? Porque ele sofria de amor, tá? Então assim, sofrer de amor, mas eu estou sofrendo pela fulana? Não. Você está sofrendo pela ferida que ela causou em você. Porque quando ela fez isso com você, quando ela te disse não, gente, quem gosta de ouvir não? A gente não gosta de ouvir não para nada. Quando a gente quer uma coisa, a gente quer aquilo para nós. Então, esse não diz respeito a quem fulana é ou deixa de ser. Diz respeito a ouvir o não. E dependendo de como você ouve esse não, você fica igual esse rapaz. Então, ele foi lá, a gente tratou, hoje ele está bem, vida resolvida. Então, assim, essas carências podem te levar a esse uso de álcool e outras drogas. E aí eu te pergunto, causa relaxamento, traz uma sensação de bem-estar momentânea, cria uma dependência, mas vamos lá, vamos fazer uma metáfora aqui? Se você cair e quebrar a perna, você não anda mais. Até consertar essa perna você não anda mais, não é verdade? Tá. Quando você vai lá para o hospital, entrar no hospital, o que é a primeira coisa que eles fazem com você? Eles vão te dar um remédio para dor. Eles vão te dar um remedinho ali para dor, para você, aguentar ali a situação, até a hora do médico vir e fazer a cirurgia. Então eles vão te dando um remedinho para dor. O remédio para dor vai te fazer voltar a andar? Precisa do quê? Da cirurgia. Então assim, a carência, a droga vai ser o remédio. E solucionar a carência que te faz querer usar drogas é a cirurgia. O que é isso? É resolver os seus problemas. Porque senão, você não só não vai resolver o problema, você vai criar mais um. Porque aí, gente, pensa só, lembra que eu falei do cigarro, que a pessoa vai fumar um maço de cigarro por dia? Gente, imagina quanto você tem que ganhar para bancar esse vício. É complicado, né? Porque assim, agora o doutor vai contar a história do como... De quantos anos você fumou? 10 anos. Como ele parou de fumar depois de 10 anos. Ele vai falar como ele começou e como ele parou. Então assim, ele vai mostrar como ele criou um problema para si e como isso se resolveu. Mas antes eu quero voltar um pouquinho ali naquela carência de que você foi trocado. A Bruna Marquezine me trocou pelo Neymar, gente, tá doendo até hoje. Bom, quando eu tinha 10 anos de idade, já trabalhava. E tinha um grupo de garotos lá da minha vila. Eu me lembro que a gente foi trabalhar num parque de diversões, desse grande que chega assim, tem que montar, fazer as coisas lá, e a gente foi trabalhar. Quando chegou no fim do dia, não me lembro se foi 2, 3 dias que a gente trabalhou, nós recebemos um dinheiro cada um, igual, tipo assim, R$20 cada um. E aqueles meninos fumavam, e eu não. E aí eles foram no bar, eu fui junto, cada um comprou um maço de cigarro. Então, você não vai comprar cigarro? Eu falei, mas eu não fumo. Mas você vai ficar com mais dinheiro que a gente, então não, você vai ter que comprar cigarro também. Acabei comprando um maço de cigarro com 10 anos de idade.
e não parei de fumar até o dia em que estava trabalhando e não tinha cigarro, era comum, quem fuma pedir cigarro com um amigo uma vez ou outra. Eu cheguei para um colega e falei, ó, dá um cigarro aí para mim. Aí ele brincou comigo assim, você não tem dinheiro nem para sustentar seu vício? Quer dizer, naquele momento caiu a minha ficha. Era um vício e precisava sustentar. E nem um amigo meu ia sustentar isso. A partir do momento que você cai no vício, é só com você. E o que vai acontecer? Aí quando você não tem mais dinheiro para comprar droga, você vai vender seu celular. Não, celular é depois, porque o celular você ainda vai precisar dele. Mas você vai vender seu notebook, sua bicicleta, sua moto, tudo aquilo que você tiver para poder sustentar seu vício. Porque nenhum amigo vai chegar, vem cá que eu vou te ajudar, toma, vai lá e compra droga para você. Entendeu? Então, eu só consegui sair desse vício do cigarro quando a minha ficha caiu. Mas olha, não é necessário você começar uma coisa para pensar daqui tanto tempo eu paro. É só não começar. É só pensar em todas as consequências que ela vai trazer para você. Consequências na sua vida, as perdas que você vai ter. Que não é só material. Você vai perder seus melhores amigos, você vai perder sua família, você vai perder tudo aquilo que você realmente ama. Então, antes de tudo, pense. 2 segundinhos desses que você gasta ali para pensar naquilo, pode fazer diferença para a tua vida. Agora eu vou falar do caso clínico, gente. Eu tratei um rapaz que ele tem entre 40 e 50 anos, ele tem ali uns 45 anos. Dependente químico há 25 anos, tá? Ele começou muito novinho. Ele é o rapaz que eu falei que ele gosta de cocaína, tá? Mas assim, ele usa crack, ele usa o que tiver. E provavelmente alguns de vocês já podem até ter visto ele pra rua, não posso falar quem que é. Mas assim, ele é uma pessoa que poderia ter uma vida muito boa, ele tem um emprego muito bom, ele tem um excelente trabalho, ele tem uma profissão. Justamente assim ele consegue manter o vício dele, mas como todo vício, ele te pede muito mais do que você é capaz de ganhar. Ele vai tirar de você tudo que você tem e mais um pouco. Então, eu vou compartilhar com vocês uma das histórias dele. Ele tem essas histórias assim para acumular pela vida inteira. Ele tem várias passagens, ele foi preso várias vezes. Ele tem histórias inexplicáveis, ele é motivo de chacota em meio às pessoas. Por quê? Porque ele é um dependente. E ele é daqueles dependentes assim, ó. Aí vem a história que ele me contou. Ele pegou um dinheiro, ali um dinheiro legal, 13º, alguma coisa assim. Então ele tinha ali uns 5 mil no bolso. Ele falou assim, eu vou usar isso aqui e vou usar mesmo. Tá. Aí ele foi lá na Boca, traficante amigão dele. Eles eram amigos de infância, pô, chegado, brother dele. Beleza, aí ele chegou lá no brother dele, lá na Boca, e comprou 5 mil em cocaína, que é o que ele gosta. Tá. Aí, altas tantas da madrugada ali, ele cheirando. Porque assim, gente, vocês acham que no começo, que nem a gente deu as balinhas pra vocês. Quem gostou muito das balinhas, tá? A gente pode até dar mais uma, pra te deixar mais afim ainda. Entenderam a metáfora, né? Quem não gostou tanto, opa, toma mais uma aqui, uma diferente, de repente, um negócio assim. Tá, 5 mil em cocaína, você pensa assim, nossa, é cocaína para uma overdose. É nada. É nada. Por quê? Porque o teu dinheiro vale nada lá na Boca. Ele vale o que o traficante te fala que vale, o tanto que você quer. Se você quer muito, você vai ter que deixar muito. Então ele deixou nessa noite 5 mil. Passou um pouco, ele voltou lá, já não tinha cocaína, porque né, ele pegou tudo. Aí ele foi pro crack. Aí ele deixou o notebook. Passou mais um pouco, ele deixou a moto dele lá. Uma moto de 14 mil. E ele fala com essas palavras. Eu deixei minha moto de 14 mil em troca de 700 reais. Ele fala assim, falando agora, nem eu acredito que eu fiz isso. Ele falou assim, mas eu fiz, porque na hora eu precisava tanto daquilo que eu fiz. E faz mesmo. Passou mais um pouco, ele foi lá e largou o celular dele. Ele já não tinha mais nada, tá? E aí ele voltou lá, chorando, ele contando isso, chorando pro
brother dele, parceiraço, se dava mais uma que fosse, porque ele já estava no desespero, porque ele conta que o crack, ele sobe, te dá aquela sensação e você precisa de mais, em menos de 20, 30 segundos você já precisa ir atrás de mais. Então, o que acontece? Ele voltou lá para pedir mais uma que fosse, porque ele já estava nóia naquele momento. Pensa, 5 conto, uma moto, um notebook e um celular. Custava o cara dar mais uma? Né? Não custava tanto assim. 14 mil para 700 reais. Sabe o que o traficante faz? Com o brother dele, bate a porta na cara. Ele não conseguiu mais nada. Ou ele ia para a casa dele catar uma televisão, e fez muitas vezes, em outras situações ele fez muitas vezes isso, catar televisão, catar outras coisas, e aí ele pode ir lá. Porque se ele chegar de uma banana, pode ser brother, porque traficante não é teu brother. Tanto que, vamos analisar aqui do lado de cá. A gente não está falando só das drogas ilegais, não. Vamos imaginar aqui a questão, como é que chamava a farmácia antigamente, doutor? Antigamente chamava drogaria. E o nome é bem sugestivo, né? Porque todo remédio também é droga. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem necessidade, às vezes, de tomar um anti-inflamatório, ou outro remédio que seja prescrito por um médico. Mas qualquer remédio que você toma aleatoriamente para se sentir bem, ou só para ter um grauzinho, digamos assim, é droga. Então tem que tomar muito cuidado, porque remédio também é droga. Gente, então pensa assim. Vamos analisar essa máfia legalizada dos remédios, beleza? Vamos lá. Você está com depressão. Vamos imaginar que você está com depressão. Depressão, você fica triste, você chora, você não quer sair de casa, você ou come demais ou come de menos, ou dorme muito ou não dorme nada. São sintomas de depressão. Aí você vai lá e toma remedinho de depressão. Tem vários. Aí, se você pegar a bula desses remedinhos de depressão, todos os efeitos colaterais, ou você dorme demais, ou você dorme nada, ou você come demais, ou você come nada, aí você pode ter crise de choro, você pode sentir tristeza. Opa, peraí, o que é isso? Todos os sintomas de depressão são efeito colateral do remédio de depressão. Sabe para que isso? Para te manter dependente dele. Porque se você toma, como seu corpo não está acostumado com aquela substância, lembra do relaxamento, o benefício do uso da droga? Aí você toma, você fica bem, melhora a tua depressão. Passa um tempinho que você está fazendo uso contínuo desse remédio, ele já não vai fazer mais esse efeito. Seu corpo se acostuma e aí ele potencializa, ele aumenta aquilo que você sentia. Ele vai aumentar novamente seu problema. Gente, se alguém um dia conseguiu tornar isso uma coisa legalizada, imagina o que o traficante não faz para te deixar loucão. O que será que eles não incluem na droga que você usa? O que será que eles não colocam lá na fábrica de cerveja para vender mais cerveja? Porque o cara que vende cerveja, ele precisa fazer o quê? Todo mundo que vende qualquer coisa tem que fazer o quê? Vender mais? Então, o que será que não é colocado lá para te fazer consumir mais e mais e mais todo tipo de droga? A história de consumir cada vez mais e mais e os efeitos colaterais, só para ter uma ideia, eu tenho uma paciente que ela foi diagnosticada com depressão, isso por um outro profissional. E aí foi para o psiquiatra, receitou um remedinho para ela, e eu já trato ela tem uns 6 meses. Eu disse para ela que ela não tem depressão. Ela falou assim, mas a psiquiatra disse que eu tinha, e me receitou um remédio aqui. Eu falei, por que você não experimenta diminuir ou parar com o remédio? Ah, mas eu já tentei, eu parei um pouquinho e me deu náuseas. Então vamos dar uma olhadinha no que diz esse remédio, os efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais era náusea. Falei, então você está tomando remédio, está causando náusea, aí você está tomando de novo achando que vai resolver isso. Então, veja bem,
o efeito colateral, ele vai acabar te viciando, vai acabar te fazendo dependente, porque você acha que precisa do remédio para tratar aquilo que ele já fez de mal em você. Então, muito cuidado. Dependência. Lembra que eu falei lá no começo que tem a dependência física e a dependência psíquica? Agora eu vou explicar como é que funciona isso. Gente, a dependência física é aquilo que eu falei. O remédio entra no seu corpo e seu corpo vai pedir cada vez mais daquela substância. E mais, e mais, e mais. Ok. Se você faz um uso contínuo de algum tipo de droga, o que vai acontecer? Você vai ficar dependente físico. O que isso quer dizer? Teu corpo vai pedir, chorar, implorar por aquilo, por aquela substância que você consome e é viciado fisicamente. Mas tem uma boa notícia. Boa notícia para quem já faz algum tipo de uso, tá bom? É que a dependência física dura, assim ó, estourando, na pior das hipóteses, cada uma tem as suas particularidades, mas estourando dá uns 3 dias aí de dificuldade maior da dependência física. Que aí, se vocês quiserem dar uma olhada, naquela série adolescente dos 13 porquês, tem uma cena de um rapaz, não vou falar quem, que vai que alguém está assistindo, né? Tem uma cena de um rapaz sendo desintoxicado. Gente, ele vomita. É linda a cena porque ela é bem realista. É linda o modo de falar, né? Ela é bem realista. Mas ela mostra bem o jeito que realmente é. Ele tá lá vomitando, ele soa, ele desmaia, ele bate nos amigos. Por quê? Porque o corpo tá pedindo aquilo. A boa notícia, como eu disse, isso dura 2, no máximo 3 dias. Vale para cigarro, vale para álcool, vale para maconha. Por isso que as pessoas geralmente ficam internadas, porque na hora da dependência física, a pessoa não consegue parar. Ela não consegue tomar uma decisão e falar assim, não, eu não vou voltar lá. Tá? Ela precisa ali de uma ajuda externa, ali, de alguém, geralmente profissional da internação. Tá. Depois disso, é só a dependência psíquica. Então você não pode dizer assim, eu preciso, eu não aguento mais, meu corpo está pedindo. Não está mais. É a sua mente, é a sua carência. É aquele problema não solucionado que você tem que estar pedindo. A dependência psíquica é o vício na sensação, é o hábito. Tanto que na psicologia a gente fala de redução de danos. Já viu gente que para de fumar e engorda um monte porque começa a comer? Ela reduziu o dano, porque ela parou com aquela substância do cigarro, mas ela se tornou viciada em comida. Tem gente que reduz o dano de uma outra maneira, que a pessoa ela para de fumar, aí ela começa a correr, bem comum também, ela começa a praticar corrida. Tá, foi redução de danos do mesmo jeito. Se essa pessoa de repente sofreu uma lesão, parar de não poder mais correr, aí ela vai voltar provavelmente a fumar. Grandes chances de voltar a fumar. Então quer dizer que uma vez viciado para sempre viciado? Não. Tem que tratar a carência. O que é isso de tratar a carência? Aí é o que a gente faz do trabalho terapêutico. É o caso, por exemplo, da moça que comia doce por saudades do pai. É mostrar para ela essa realidade, que daí é o trabalho que usa diversas ferramentas terapêuticas da psicanálise. Então, eu tenho um problema, eu tenho que fazer terapia sobre esse problema. Antes da gente entrar aqui na parte final, eu queria explicar para você um outro detalhe. Gente, vocês estão numa idade que vocês querem ter amigos. Vocês querem participar de um grupo? Não quer amigo, não? Pensa que vocês já não querem amigos, não. É uma ideia de uma sensação de pertencimento. Ter um grupo, se encaixar em um lugar, se sentir pertencendo. Tá. O que acontece se a galera com quem eu quero andar é uma galera que fuma, é uma galera que sai fim de semana para tomar uma cachaça, é uma galera que gosta de fumar um beck, fazer uns negócios diferentes aí? Gente, acontece que eu vou tentar me encaixar nessa galera. Vou explicar para vocês com uma metáfora isso, tá bom? Imagina uma família sem gordofobia, tá? Não me julguem. Mas imagina uma família de gente bem gordinha assim, tá? O que essa galera gosta de fazer no final de semana? A galera gosta de comer pizza, churrasco, lasanha, macarronada, comida de vó.
semana inteirinho comendo, e a semana inteirinha comendo. Tá. Agora imagina que isso é uma família de 6 pessoas. E um deles decide, não, eu vou ser maromba, eu vou ser fitness, eu vou comer certinho, eu vou fazer academia. E aí essa pessoa vai e começa a fazer isso aí mesmo. Ela começa a correr, dá uma emagrecida, aí ela começa a comer certo, começa a fazer academia. Passa um tempo, essa pessoa tá lá, tá com o corpo definido, tá, né, legalzão, olha no espelho, fica satisfeito com o resultado. Obteve ali um prazer muito grande em conseguir atingir o objetivo. Tá, beleza, gente. O que vai acontecer com essa pessoa dentro da família de gordinhos dela? Essa pessoa, lá na família dela, vai se ver excluída. Gente, essa pessoa, lá na família dela, ela vai se sentir excluída. Por quê? Ah não, vamos chamar fulano não, fulano nem gosta de comer pizza, ele vai ficar aqui falando de dieta. Eu aqui comendo minha pizza e fulano falando de dieta. Ah, eu não quero chamar fulano não. Ah não, fulano, não. Vamos comer aqui de boinha, deixa o fulano lá no canto dele. Fulano, por causa do objetivo dele, ele acaba excluído daquela família dele. Quais as chances de fulano voltar aqui para o grupo da família dele e voltar a engordar e voltar a comer com a família? Gente, é sensação de pertencimento. Ele estava ali com aquela família, aquela galera, eles andavam juntos, eles comiam junto, eles faziam tudo junto, e de repente, só ele se vê excluído. Você acha que ele vai entender que ele está excluído porque ele tem um objetivo, porque ele está fazendo outras coisas? Não. Ele vai entender assim, eles não me amam. E se não me amam, preciso fazer algo para que me amem. Aí ele volta para cá. E qual seria a solução para fulano não voltar para a família de gordinhos dele? Bom, fulano teria que achar um grupo de pessoas que faz academia, que corre, que faz dieta. Ele teria que andar com gente que fala a língua dele. Então, gente, se vocês andarem com gente que fuma, as chances de vocês fumar é enorme. Se vocês andar com gente que bebe, a chance de você beber é enorme. Porque você é a soma das pessoas com quem você convive. Fala-se até que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. O que essa galera está fazendo? Onde essa galera quer chegar? Porque assim, ó, quando eu, querendo ser fitness, querendo levar uma vida saudável, volto lá naquele grupo e começo a comer um monte, a consumir um monte de coisa que eu não gostaria de estar colocando no meu corpo, gente, eu estou vivendo uma vida que não é a minha. Para me encaixar num grupo que não é o meu. Aí eu vou ter também depressão por causa disso, porque aí eu estou infeliz. É o meu caso lá com 10 anos, que para pertencer ao grupo daqueles meninos comecei a fumar. E outra coisa, a gula é a porta de entrada para qualquer vício. Tá? Às vezes a pessoa acha que comer não vai te dar problema, vai sim. A gula é a porta de entrada para qualquer vício. Bom, agora, gente, nós vamos nos encaminhar para o final da palestra, explicando para vocês a segunda mais importante teoria da psicanálise, que é a teoria de como nós tomamos decisões na vida. Repito, toda decisão que você toma na vida passa por esse processo na sua mente inconsciente. Inconsciente quer dizer que você não pensa sobre isso, é óbvio, né? Mas inconsciente quer dizer que é um pensamento que ele não passa na sua cabeça. É a razão pela qual você escolhe uma roupa preta ao invés de branca. Tá tudo lá no inconsciente, mas tem uma razão. Você pensa em um número, se o número tem algum fundamento para você, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o inconsciente. O inconsciente eu não vou explicar. Se vocês quiserem, olha depois no meu canal no YouTube. Sim, é propaganda, tá? Dá uma olhada no meu canal no YouTube, que daí tem um vídeo lá explicando o inconsciente. Mas só para vocês terem uma visão do inconsciente aqui. Que você almoçou ontem? Qual que
endereço da sua casa? Qual a placa do carro dos pais de vocês? Tá. Gente, vocês estavam... Ó, aí deixa o cartão aqui em cima, cada um com as suas senhas, tá? E o limite que tem para eu saber quanto pode gastar. Viu? Esses pensamentos, eles estavam na mente de vocês até eu perguntar? Não tá? Você não estava pensando aqui enquanto você ouvia a palestra na placa do carro. Ok, isso é o inconsciente, ok? É claro que é muito mais do que isso, mas é só para vocês terem uma noção. Tá, aí toda vez que você vai tomar uma decisão, esse inconsciente, ele influencia você com 3 instâncias. Id, ego, superego. Esquece tudo que você já ouviu sobre ego. Por quê? Porque esse ego aqui é diferente do ego que as pessoas conhecem normalmente, ok? É uma questão de tradução que não dá para eu explicar certinho aqui agora. Mas esquece, não tem nada a ver com o ego que vocês conhecem aí dentro da psicologia e dentro do conhecimento popular. Então vamos lá. Id, ego, superego. Id é uma criança. Gente, criança não sabe ouvir não. Criança quer. Então quando a criança deseja alguma coisa, ela simplesmente quer, não é? Tá. Id é a parte do nosso eu que quer coisas. Que quer fazer uma viagem, que quer comer um doce, que quer descansar. Id é a parte desejo. Ok. Superego. Superego é a parte pai. É a parte regra, lei. Aqui seria representado pelos subs, que tipo assim, eles vão dar ordens para vocês. Eles chegam aqui e falam, levanta, senta, não sei o que, eles dão as ordens para vocês. Eu não sei os termos. Mas é isso. Regra, norma, lei, aquilo que pode, aquilo que não pode. E o ego, ele é uma balancinha de pêndulo. Sabe aquelas balancinhas de pêndulo que você coloca o pezinho de um lado e do outro? O ego, ele é um juiz que vai tomar uma decisão. Então, como é que funciona? O id vem aqui e fala assim, quero comer um doce. Põe o pezinho aqui na balança. O ego, o superego, vem aqui e fala assim, não, antes do almoço não pode comer doce. Ou não, você está de dieta. Numa balança regulada, vida que segue. Numa balança desregulada, ela vai ficar desregulada, não pesa certo, é óbvio. Aí o que acontece? Ao invés de você dizer não para o doce porque você está de dieta, você come o doce. São pessoas que são guiadas pelo que nós chamamos de princípio do prazer. Ou seja, prazer a qualquer custo. Tá. Essa balança desregulada, ela fala sobre as carências. Essa balança desregulada, ela está desregulada por quê? Porque em algum momento a sua vida foi rígida demais e agora você acha que você merece esses prazeres. Ou por quê? Porque ela pode estar desregulada para o outro lado também. Aí você é extremamente rígido, você só pode fazer coisas úteis, tem gente que quer estar sendo útil até dormindo. Essa balança, ela tem que estar regulada. Você tem que ter momentos de descanso, momentos de lazer, você tem que ter momentos de estudar, momentos de fazer coisas úteis, momentos de treinar, de se alimentar bem, enfim, tem que ter equilíbrio. Se a balança está desregulada, as chances de você fazer uso de álcool, fazer uso de drogas é enorme, porque você vai enxergar somente a parte do prazer momentâneo que ela te traz. E aí, gente, para encerrar, eu expliquei isso daí para vocês entenderem que todas as decisões de vocês passam por essa balancinha. Então vem aqui, pesa o que você está com vontade de fazer, pesa as regras sobre o que você está com vontade de fazer, e aí o ego toma uma decisão sobre isso. Olha, então vou fazer, ou então não vamos fazer.
Se a balança estiver desregulada, você pode não tomar uma decisão baseada somente no que está aqui, mas sim baseada lá naquelas questões inconscientes, que é quando eu, ao invés de fazer o que eu quero, de continuar maromba e fitness, eu vou lá e como com os gordinhos da minha família, certo? Então é importante compreender isso daí. De novo, gente, eu não sou gordofóbica, tá? Estou só fazendo uma metáfora aí. Então é importante compreender esse processo de decisões que existe na nossa mente para nós podermos tomar decisões conscientes. E aí nós vamos fazer uma metáfora aqui mostrando para vocês o que é o prazer momentâneo e o que é o prazer adiado. Eu queria que agora vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Porque assim, ó, isso aqui é o resumo da palestra, tá? Nós estamos dizendo para vocês o quê? Esse aqui é o que eu acho sobre usar drogas. Eu acho que é legalzão, meu pica-pau. Acho que é super bacana. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Eu acho que a galera que está aqui falando é careta, não sabe o que está falando. E eu acho legalzão, eu vou usar mesmo e acabou. Isso aqui é eu achando que o maior prazer da vida é o uso de álcool e drogas. É eu falando assim, não, ninguém sabe de nada do que está falando, não, eu que sei das coisas, tá? É esse ursinho aqui. Aí, a gente falando aqui com vocês, é ele me pedindo para trocar de ursinho, tá bom? É a gente falando aqui pra vocês. Agora dá uma olhada, chega mais pra cá. Gente, olha o tamanho do urso dele, olha o tamanho do meu. Ô, Damasceno. Gente, aonde que tá esse urso grande? Aonde que está esse urso grande? Está no prazer que você vai encontrar naquilo que te faz bem. Por exemplo, para mim e para o doutor, faz bem ajudar outras pessoas. Nós temos um grande prazer em ver as pessoas tendo suas vidas solucionadas na terapia. Nós temos um grande prazer de repente, influenciar alguém aqui que vai tomar uma decisão de não fazer uso de drogas. Isso é um prazer que nós temos. Para ter esse prazer, nós estudamos 5, 10 e vamos estudar mais 5, 10 anos. Porque é uma longa formação. Hoje eu acordei para vir para cá e fiquei lembrando do tempo da faculdade. Gente, eu acordava 5 horas da manhã porque eu fazia faculdade muito longe. Então eu tinha que ir lá para Rolândia, né, para fazer as aulas, e eu ia geralmente com os professores daqui, que a SPP tem sede, que é onde nós somos filiados, tem sede em Cornélio. Só que no ano que eu fui fazer, só tinha polo em Rolândia. E com o professor você tem que ir cedo, então eu acordava 5 horas da manhã para ter aula quase 8h30 da manhã, uma coisa assim. 2 anos e meio disso eu quase morri. Porém, me proporciona estar aqui. Me proporciona pegar um menino de 28 anos, sofrendo desde os 17 por amor, e resolver a vida dele. A recompensa. Ele vai complementar também essa questão do quanto nos traz prazer isso, tá? O meu marido é boxeador, o Kenny é boxeador. Quem mais aqui é boxeador também? Apareceu lá no fundo. Aqui, tá, capoeira. Gente, o ursinho grande é isso. Imagina você ir para um campeonato de capoeira, os meninos que vira e mexe vai fazer os campeonatos de boxe, né? Já tivemos lá com o Kenya quando ele quebrou a mão. Então, o que acontece? São esses prazeres. E cada pessoa vai encontrar esse urso grandão em um lugar diferente, tá? Tem gente que gosta de desenhar. Eu, por exemplo, eu acho um absurdo vocês quererem levar soco na cara. Eu não entendo. Eu vou lá, assisto meu marido levando soco na cara e falo assim, gente, como que pode gostar disso? Mas gosta. Pra ele é um prazer enorme estar vivenciando isso, certo? Pra mim é um prazer isso daqui. Para cada pessoa, esse urso grandão vai ser uma coisa diferente. Então você tem que explorar os seus hobbies, explorar aquilo que você gosta. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de criar,
tem gente que gosta de dançar. E se você ficar aqui, ó, nesse ursinho pequeno, você não vai fazer nada disso. Muito pelo contrário. Pessoas que usam drogas tinham muitos planos para a vida. O paciente dependente que eu falei para vocês, ele tinha o sonho de ter um filho. O sonho da vida dele, e na verdade, o que traria cura para ele, seria sim esse filho. Esse amor que ele nunca teve, porque a carência dele é essa, tá? O amor que ele nunca teve na casa dele. O pai dele era bandido e o pai dele abandonou ele bem novinho. E a mãe dele era uma pessoa muito... A mãe dele não amava ele. A verdade é que a mãe dele não amava ele. Então ele nunca se sentiu amado. Essa era a carência dele. Só que, gente, vocês vão entender que nenhuma mulher se casaria com um dependente químico. Só se ela também tivesse problema. E então, para ele construir a família que ele sonhava e que seria a cura da vida dele, ele não poderia ter sido um dependente químico. Então, muitas vezes, como a gente disse, você vai aumentar o problema. Mas ele tinha muitos sonhos. E esses sonhos ficaram presos aqui, ó. Porque ele falava, não, eu vou parar de usar droga e aí eu vou construir a minha família. E aí? Então, se eu não usar drogas, quantas coisas eu posso fazer? Os meninos que fazem boxe, será que não pode ser campeão? Quem faz capoeira, quem que tem de título aí isso daí? Quem que tem para conquistar? Pessoas para ensinar. Quantas coisas vocês podem viver? Como a gente falou lá no começo. Imagina andar de girafa, escalar o Everest. Imagina quantas coisas incríveis vocês podem viver. Mas que se vocês escolherem um ursinho pequeno, vocês, assim ó, com quase 100% de chance, vocês não vão viver. Sabe por quê? O final do uso de drogas é a morte. Se você conhece uma pessoa que usa droga desde a idade de vocês e tem hoje 60 anos, gente, isso é uma exceção da exceção da exceção. Porque às vezes eu pergunto pro meu marido assim, nossa, e fulano? Eu falo, nossa, mas já morreu faz muito tempo. Gente que estudou comigo. Gente, eu não tenho nem 30 anos. Gente que estudou comigo já morreu faz tempo. Olha como que as drogas acabam e acabam rápido. Inclusive o doutor vai falar de umas personalidades aqui pra gente encerrar, que para vocês se lembrarem aí como é que a vida acaba. Gente que todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Kurt Cobain, da Amy Winehouse e o Charlie Sheen, todos se acabaram com drogas. Ainda tem aquele menino lá do... Esqueceram de mim, lembra daquele menino? Menino bonito, futuro promissor, que se acabou com as drogas. Então, gente, aquele ursinho pequenininho ali é a droga. Isso aqui é o que você pode ganhar quando você evita aquilo. A sua família, são seus bens, tudo aquilo que você ama. Então pense bem antes de trocar o urso grandão sem orelha por um pica-pauzinho qualquer. E muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que levantar de manhã para vir aqui ouvir uma palestra sobre drogas, às vezes não é muito legal, porque todo mundo quer ouvir alguma outra coisa, mas é muito importante isso, principalmente nessa idade. E eu sei muito bem disso, porque fumar é uma droga. Eu comecei a fumar com 10 anos, parei com 20, e agradeço aquele cara naquele dia ter falado para mim que eu não tinha dinheiro para sustentar meu vício, e foi ali que eu parei e tomei um outro rumo na minha vida. Estou muito feliz por isso e muito feliz por estar aqui hoje dando essa palestra para vocês, junto com a minha parceira Ariadne, aqui, que não me abandona nunca. E voltaremos aqui em qualquer momento que a gente for convidado. E realmente foi uma honra conversar com vocês aqui. Oi, gente, só acrescentar um detalhe aí também, agradecendo vocês. E se vocês não acreditarem em quase nada do que a gente fala, mas falam assim, mas talvez, eu vou mandar os links para a Patrícia, ela vai estar passando no grupo para vocês. Qualquer pessoa pode entrar em grupos de NA e AA online. Tem reuniões online de AA e NA. NA para cigarro e droga, AA para álcool. Gente, você só precisa entrar lá, eles vão perguntar quem é você, vocês falam assim, eu sou um curioso. Pode falar desse jeito, você não precisa se identificar, falar de onde que você é.
tem salas no Brasil inteiro. Por 1 hora, qualquer horário do dia, você consegue ouvir relatos reais, tá? Na época da faculdade a gente faz isso. Você ouve relatos reais de gente contando histórias da vida delas, de como essas coisas acabaram com a vida delas e de como elas estão sofrendo para se livrar disso, ok? Lá dentro é bem legal que você encontra pessoas que estão parando hoje e pessoas que pararam há 40 anos. Eu ouvi histórias de muitos idosos, gente, é surreal o que você ouve. Gente que hoje é idoso, mas que teve a vida totalmente destruída aí até os 40 anos e conseguiu finalmente parar. Então, entra lá, se você ficou assim com uma pontinha de dúvida, assim, uma pulguinha atrás da orelha, talvez eles estão falando alguma coisa massa ali, entra lá para vocês ouvirem ali de pessoas reais falando sobre a experiência delas. Beleza? Muito obrigada por vocês terem nos ouvido, sei que vocês são obrigados a fazer isso, né? Foi um evento que é obrigatória a presença, mas eu agradeço porque vocês foram muito interativos aí, foi 10, e a gente volta aí qualquer hora.